esclarecedor. E agora passarei às sustentações orais, convidando para assumir a tribuna e que falará pela recorrente Rosemary Terezinha Córdova, o doutor Francisco Zardo, que está presencialmente aqui. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, na pessoa de vossas excelências e da ministra Rosa Weber, e da ministra Carmen, eu saúdo todos os ministros integrantes desse Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor procurador-geral, doutor Augusto Aras, senhoras e senhores advogados. Rosemary Córdova é uma brasileira de 64 anos, divorciada, criou os filhos sozinha, há 40 anos exerce advocacia e ostenta uma vida limpa. Entre 94 e 98, exerceu a atividade de advogada autônoma no INSS, porque nessa época não havia procuradores em número suficiente para atender as pequenas comarcas, então eles credenciavam advogados privados. Atuou em mais de 6.000 processos. Isso num tempo em que os processos eram físicos, a internet não estava disseminada, nem telefone celular, e os cálculos do INSS eram feitos em fita de calculadora. Em 4 anos de atuação, recebeu elogios em sua ficha, eficiente, relevante, competente, e, no entanto, em janeiro de 99, foi sumariamente descredenciada, sequer lhe pagaram os honorários devidos. Em 2006, mais de 5 anos depois, ajuizou-se essa ação de ressarcimento, quando já prescritas as ações de improbidade, e, como bem mencionou o relatório do ministro Alexandre de Moraes, imputa-se conduta negligente no descumprimento de um contrato de prestação de serviço de advocacia, asserção de improbidade culposa. E Sua Excelência, o eminente relator, mencionou um prejuízo de 300 mil, mas o INSS diz na inicial que recuperou cerca de 200 e o pedido é cerca de 123 mil, que seriam ainda compensados com aquilo que ele devia. Na contestação, demonstrou-se a prescrição e a ausência de negligência. A sentença, como bem mencionou, foi improcedente e ainda condenou o INSS por litigância de má-fé porque cobrava valores, valores que não pagou. E o tribunal anulou essa sentença para que o INSS pudesse fazer alegações finais, porque o próprio tribunal reconheceu que todas as provas da acusação foram produzidas. E esse é o ponto que ensejou o presente recurso extraordinário. Em relação à prescrição, o tribunal disse: todos os atos de improbidade administrativa são imprescritíveis, sem fazer distinção entre atos dolosos e culposos. Há, portanto, senhores ministros, um confronto objetivo entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo Supremo no tema 897 da relatoria do eminente ministro Edson Fachin, segundo o qual somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em atos dolosos de improbidade. Eu não vou me deter em demonstrar negligência, porque isso consta de modo peremptório no relatório do eminente relator, mas a acusação é de ato culposo, e ao estender a imprescritibilidade aos atos culposos, o acórdão recorrido violou o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, cujo alcance foi fixado por esse Supremo. O descredenciamento ocorreu em 99, a ação foi manejada em 2006, portanto, após o prazo de 5 anos, previsto não só no decreto 20.910, mas na redação original do artigo 23, inciso 1 da Lei de Improbidade. E, portanto, senhores ministros, o presente recurso merece ser provido, porque mesmo antes da nova Lei de Improbidade, esta ação já estava prescrita. E o advento da Lei 14.230, ministra Carmen, reforça, no respeitoso entendimento dessa defesa, a prescrição. Nessa lei, somente se consideram atos de improbidade as condutas dolosas. Se a conduta imputada é culposa, não se está diante de ato de improbidade. E, portanto, não se aplica a premissa do acórdão recorrido, que era a imprescritibilidade de um ato de improbidade. Consequentemente, se aplica ao presente caso o tema 666. Por quê? Porque se está diante de um ilícito civil, o que conduz também à prescrição crime penal, mas há mais. Os novos prazos da Lei de Improbidade de prescrição também conduzem à prescrição da presente ação. Todos os fatos imputados são anteriores a 31 de outubro de 1998. Todos os fatos imputados são anteriores a mais de 8 anos do ajuizamento da ação. Essa ação, senhores ministros, tramita há 16 anos.
e, portanto, a prescrição intercorrente de 4 anos já se exauriu múltiplas vezes. Jamais houve condenação neste caso. Portanto, sob qualquer ótica, essa ação está prescrita. E eu não tenho dúvida em afirmar a Vossas Excelências que a garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, sobre a retroatividade da lei mais benéfica, aplica-se às ações por ato de improbidade administrativa. O principal argumento de quem pensa diferente é que a Constituição utiliza a expressão lei penal. Logo, a retroatividade da lei mais benéfica somente se aplicaria aos crimes. Com todo respeito, essa é uma interpretação gramatical insuficiente para alcançar o sentido de garantias fundamentais constitucionais. A se entender de outro modo, não teríamos mais a garantia da tipicidade no direito administrativo sancionador. Afinal, o artigo 5º, inciso 39, diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Não teríamos a intranscendência subjetiva das sanções, porque a Constituição diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Não teríamos a proibição de sanções administrativas de caráter perpétuo. Em suma, teríamos, senhores ministros, um direito administrativo sancionador pré-becariano, para utilizar uma expressão do festejado professor Garcia de Enterria, numa alusão a Cesare de Beccaria, que há 250 anos humanizou o direito punitivo com o seu dos delitos e das penas. Felizmente, esse não é o quadro na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, em 1999, invocando a garantia de que não haverá pena de caráter perpétuo, o Supremo declarou inconstitucional a sanção administrativa de inabilitação permanente aplicada para administradores de instituições financeiras pelo Conselho Monetário Nacional. Mais recentemente, em 2021, na ADI 2975, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, esse plenário declarou inconstitucional artigo do Estatuto do Servidor Público Federal que impedia para sempre o retorno do servidor público demitido. Nesse sentido, e com muita frequência, o Supremo tem reconhecido a municípios o direito à obtenção de certidões quando os débitos são de outro poder, com base no princípio da intranscendência das sanções. Refiro-me ao tema 743 de repercussão geral, da qual também foi relator o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Isso demonstra, senhores ministros, que o elemento gramatical não é suficiente, porque esta não é uma regra exclusiva do direito penal, é uma garantia constitucional em face do poder punitivo do Estado, que se manifesta ora pelo direito penal, ora pelo direito administrativo sancionador, que, aliás, e cada vez mais tem previsto sanções gravíssimas. Isso também não é novidade na jurisprudência desse Supremo. No mandado de segurança 32201, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou-se: as sanções administrativas estão sujeitas, em linhas gerais, a um regime jurídico único, um verdadeiro estatuto constitucional do poder punitivo estatal. Essa é uma expressão utilizada pelo professor Gustavo Bidenboim em um artigo. O segundo argumento, senhores ministros, para afastar a retroatividade da lei mais benéfica é daquela versaria sobre ilícitos civis, onde a regra seria a irretroatividade. Ocorre que esse Supremo, ao julgar o tema 666, após um amplo debate, e ontem eu reli o acórdão de Vossas Excelências, diferenciou improbidade de ilícitos civis e fixou a tese: é prescritível a ação reparação de danos contra a fazenda decorrente de ilícito civil. E qual, então, senhores ministros, seria a natureza da ação de improbidade? A resposta, quem nos dá é o relator dessa tese, saudoso ministro Teori Zavascki. Em acórdão proferido, quando ainda era ministro do STJ, disse ele, em um precedente cuja fonte eu citei nos memoriais: a ação de improbidade administrativa de matriz constitucional tem natureza especialíssima, qualificada pela singularidade do seu objeto, que é o de aplicar penalidades a administradores ímprobos. Portanto, diz eles, se trata de uma ação de caráter repressivo, semelhante à ação penal. E essa natureza repressiva da ação de improbidade está agora positivada no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 14.230. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinada dessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Portanto, não há dúvida que, por sua natureza repressiva, deve incidir sobre as ações de improbidade a garantia da retroatividade benigna, que, aliás, senhores ministros, está prevista não só na nossa Constituição, mas no artigo 9º da Carta Americana de Direitos Humanos. E eu passo agora a demonstrar que, ao contrário do alegado, não constitui nenhum retrocesso na tutela da probidade a aplicação retroativa da lei, antes realiza a garantia da proibição de excesso.
O artigo 37 dispõe que os atos de improbidade importam perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. A gravidade dessas sanções indica que somente condutas igualmente graves devem ser tipificadas como ato de improbidade administrativa. O professor José Afonso da Silva diz: a improbidade é uma imoralidade administrativa qualificada. O Superior Tribunal de Justiça, que interpreta essa lei, há muito tempo vem decidindo, aspas, a má-fé é premissa do ato legal e ímprobo, e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios da administração pública, coadjuvados pela má intenção do administrador. Essas são palavras do eminente ministro Luiz Fux, quando era ministro do Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal também já afirmou na ação originária 1833, de relatoria do ministro Alexandre, que, aspas, a finalidade da lei é responsabilizar e punir o administrador desonesto, que deliberadamente pratique condutas direcionadas à corrupção. E, ao julgar o tema 897, o Supremo afastou, como eu já disse, a imprescritibilidade em relação aos atos culposos. E eu acompanhei também e reli e assisti o vídeo dos debates de Vossas Excelências recentemente, e lá o que houve foi a interpretação conjugada do parágrafo 5º, que fala da imprescritibilidade das ações, e do parágrafo 4º, que fala dos atos de improbidade. E o Supremo, evidenciando a relação indissociável que há entre dolo e improbidade, disse que só os atos dolosos de improbidade são imprescritíveis. Vejam, senhores ministros, que a lei da ficha limpa, uma lei reconhecidamente severa na tutela da probidade administrativa, somente comina inelegibilidade aos atos dolosos. Portanto, a exigência do dolo pela lei representa, ao meu ver, a constitucionalização da lei de improbidade, fruto da percepção dos seus excessos também pelo Congresso Nacional. E, aliás, não apenas o legislador. A imprensa, que na expressão de Rui Barbosa é a vista da nação, reconheceu em editoriais dos principais jornais do país os excessos que eram cometidos contra gestores públicos, honestos, provocando medo e inviabilizando a execução de políticas públicas. No editorial de 11 de setembro de 2020, o Estadão disse: vem em boa hora a revisão de uma lei tão vaga que, no limite, inviabiliza a gestão. E o editorial do jornal o Globo, de 17 de julho de 2021, lei de improbidade tem mesmo que mudar. Da forma como vem sendo aplicada, a lei de improbidade tem funcionado para inibir os bons profissionais e tomar parte na gestão pública, onde se vêem sob constante ameaça de processo. A retroatividade atende também ao princípio de igualdade de todos perante a lei. Não há sentido em punir de modo igual aqueles cujos atos foram praticados antes da Lei 14, de modo desigual, perdão, aqueles que cujos atos foram praticados antes da Lei 14.230, punindo condutas que o Parlamento hoje não entende mais como ímprobas. Os mesmos fundamentos trazidos aqui autorizam a aplicação retroativa dos novos prazos à prescrição geral e intercorrente, quando forem mais benéficos aos acusados. O ministro Francisco de Assis Toledo, no seu clássico Princípios Básicos do Direito Penal, diz que a retroatividade mais benigna alcança, inclusive, a mudança das regras de prescrição. Além de cumprir a regra do artigo 5º, a retroatividade da lei mais benéfica, quanto à redução dos prazos, também dá efetividade à razoável duração do processo. Aliás, a experiência revela que, quanto mais são demoradas as ações, menos eficazes elas são. Por fim, senhores ministros, é importante mencionar que, caso esse tribunal confirme a retroatividade da lei quanto à exigência de dolo para a configuração, isso não deixará o patrimônio público desprotegido. O sistema jurídico contempla diversas outras normas que admitem a responsabilização dos agentes por atos culposos. A ação regressiva do artigo 37, parágrafo 6º, Lei de Ação Popular, Lei de Ação Civil Pública, Tribunais de Contas, processos administrativos disciplinares, a Lei Anticorrupção prevendo responsabilidade objetiva. O mesmo se diga quanto à retroatividade das leis das regras mais benéficas de prescrição, as quais alcançam apenas as sanções da lei de improbidade, mas isso é importante deixar muito claro. O ressarcimento do dano ao erário decorrente de atos dolosos de improbidade continuará sendo imprescritível por decisão desse Supremo. E aí eu digo, condenados por corrupção não ficarão com o dinheiro desviado se a tese, ora proposta, for acolhida. Isso não acontecerá porque o Supremo disse que o ato doloso não prescreve. O que se pede, então, é o provimento do recurso extraordinário e o reconhecimento de que a nova lei de improbidade retroage quanto ao dolo e quanto aos prazos prescricionais. Mas antes de encerrar, senhor presidente, eu gostaria de registrar que o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de todo o país
tem reconhecido a retroatividade da norma mais benéfica no direito sancionador, inclusive em ações de improbidade. A doutrina é dominante nesse sentido, como eu demonstrei desses memoriais, mas esse Supremo tem a última palavra. É o guardião da Constituição. E eu peço respeitosamente, senhor presidente, que garantias duramente conquistadas não sejam enfraquecidas. Garantias que atravessaram séculos, que representam um avanço civilizatório da humanidade e que estão muito acima dos personagens do dia. O nosso compromisso é com a história. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Francisco Zardo, que falou pela parte requerente. Agora falará pelo tempo regimental de 10 minutos, como houve a divisão pela relatoria com a anuência da presidência, com o amigo escuro, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que falará presencialmente pelo